Olá, eu quero começar esse vídeo dando o meu boas-vindas a você, meu amigo, minha amiga que está chegando agora no nosso canal Água de Graça. Aqui no nosso canal nós fazemos sempre reflexões à luz da Palavra de Deus. Sempre procuramos um tema dentro da Palavra de Deus para que a gente possa refletir, analisar, estudar, e colocar em prática na nossa vida. E o tema que nós escolhemos agora para dar continuidade é um tema de extrema importância que se chama obediência. Obediência. E dentro desse tema nós vamos fazer uma sequência de vídeos, é um tema bastante profundo. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos onde nós vamos estar analisando alguns trechos da Palavra de Deus para refletir e aplicar na nossa vida. E existe algo interessante que eu quero falar para vocês, é que dentro desse tema eu quero te mostrar a relação entre algumas palavras. Que palavras são essas? Rebelião, desobediência, idolatria, feitiçaria, apostasia e mais algumas outras que vão surgindo, que vão ser sinônimos. Dentro da Palavra de Deus, nós vamos entender a relação que existe entre essas palavras. Mas antes de mais nada, eu queria te pedir que você que está me assistindo agora, se inscreva no nosso canal, se inscreve, vem ficar com a gente. E a você que já está conosco, eu te agradeço pela companhia e te digo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, aqui nós tratamos de temas importantíssimos. E você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal, você que está me assistindo agora pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, dá o joinha aí, deixa teu like aí, para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo dos vídeos para você, o conteúdo do nosso canal. Também eu te peço que você aperte o sininho para que você seja notificado toda vez que eu subir um vídeo novo para a gente refletir dentro da Palavra de Deus. Também peço a você que você compartilhe essa mensagem, porque você pode evangelizar as pessoas. Há muitas pessoas no contexto da sua vida, no seu universo, que você pode compartilhar e você vai estar levando a Palavra de Deus a um coração, Pessoas que precisam de um caminho, precisam de uma orientação à luz da Palavra de Deus para decidir um caminho na sua vida. Então, se inscreve no nosso canal, dá o joinha, aperta no sininho, compartilha essa mensagem e deixa também teu comentário, porque quando você deixa seu comentário, você ajuda a gente a entender melhor e o universo que está se formando em relação ao tema. E também você pode fazer uma pergunta e dentro da sua pergunta a gente vai pesquisar sobre o tema e vai discutir o assunto e refletir à luz da Palavra de Deus, ok? Bom, dentro desse assunto que nós iremos abordar, que trata da desobediência, eu gostaria de convidar a você para que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo um roteiro de versículos que eu fiz para que a gente possa refletir um pouco. O primeiro versículo que eu quero que você abra, ele se encontra em Êxodo capítulo 20 e o seu versículo de número 3. Vamos entender algumas recomendações que o nosso Deus ele dá para a nossa vida. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. O Senhor Deus ele deixa bem claro aqui para mim e para você. Êxodo 20 e o seu versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Isso tem a ver com obediência? Tem, e nós vamos entender mais ainda. Vamos mais à frente. Eu quero que você vá lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 11 e o versículo 1. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, escrito por Moisés, no seu capítulo 11 e o versículo 1, onde o Senhor Deus ele reforça mais uma vez essa palavra. E ele diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Observe um detalhe bem interessante aqui, que ele não está falando de vez em quando, ele não está falando por algum tempo, ele não está falando por algumas horas, não, ele está dizendo: observais os seus mandamentos, os seus juízos, todos os dias. Todos os dias. Então aqui Deus está tratando justamente da questão da obediência, que nós temos que ter a Ele como único Deus,
e obedecer os seus mandamentos e os seus juízos. E o Senhor Jesus, lá no livro de Marcos, ele também reforça a palavra do Pai. Livro de Marcos, capítulo de número 12 e o versículo de número 30. Abre a tua Bíblia comigo. Marcos, o terceiro evangelho do Segundo Testamento, terceiro livro, capítulo 12 e o versículo de número 30. O Senhor Jesus, ele reforça as palavras do Pai, dizendo para mim e para você o seguinte. Ele diz assim, olha, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que nós temos que ter unicamente o Pai como Deus, né? E também observar os seus estatutos, porque este é o primeiro mandamento. Quando Deus colocou o primeiro casal na terra, lá no início da humanidade, ele coloca os dois no jardim e ele dá uma ordem aos dois. Muita gente conta essa história de diversas formas, diz que Deus colocou uma árvore com uma fruta e essa fruta era uma maçã. Há muitas pessoas contando várias versões dessa história, mas a Bíblia ela não relata que fruta era. A Bíblia não diz se era uma maçã, se era uma pera, se era uma uva, se era uma graviola, ela não diz. Até porque o que interessa ali não era a fruta em si, mas o ato de obedecer ou não obedecer. O que Deus estava colocando na vida do homem ali era um teste de obediência. Não é? Então, Deus coloca o homem no jardim e ele diz, de toda árvore comerás, mas da árvore que está no meio do jardim, desta não comerás. E aí o que é que acontece? O homem, ele ouve a voz do diabo. De que forma o diabo vai, entra no corpo da serpente, chega até a mulher e ele faz a cabeça da mulher, a mulher obedece à voz do diabo e vai e leva para o homem e os dois desobedecem a Deus. Então, o que é que acontece nesse momento aí? Quebra-se a harmonia entre Deus e o homem, porque há aí o pecado da obediência. E nada mais é do que deixar de ouvir a voz do Pai, do seu Criador, para ouvir a voz do diabo, que chegou através da serpente e ali acabou persuadindo os dois a fazer o que ele queria. Então, desobediência é o pecado original. Tudo começou com a desobediência. Foi lá no jardim que o pecado original, que é a desobediência, iniciou. E quando Deus estava criando o homem e a mulher, ele não estava criando simplesmente dois seres, ele estava criando uma espécie. Lembra daquela frase que a gente costuma dizer, filho de peixe, peixinho é? Pois é, Deus criou uma espécie da qual eu e você fazemos parte. Então, naturalmente, a espécie humana, a partir dali, ela passa a ficar, digamos assim, com uma herança pecaminosa que é passada naturalmente de geração em geração. Então, nós já nascemos com o pecado original, que é o pecado da desobediência. E o que é obedecer, se não confiar? Obedecer é confiar, porque quando alguém que é meu Criador, que é superior a mim, ele manda que eu faça algo, faça alguma coisa, que eu siga um caminho, que eu siga uma diretriz, e eu faço aquilo que ele está mandando, então naturalmente eu estou confiando a minha vida a ele. Eu quero levar você lá para o livro de Provérbios. Abre tua Bíblia, no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 5. E veja o que a palavra vem dizer acerca da confiança. Provérbios capítulo 3 e o versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Veja que interessante. Obedecer é confiar. Quando você obedece, você está confiando que aquela pessoa que designou aquele caminho para você, ela sabe o que é melhor para você. E a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento, no teu próprio pensamento, mas confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, naturalmente, quando você deixa de obedecer a palavra de Deus, você está dando ouvido à voz de outra pessoa, que não é o seu Criador,
e você não está confiando no direcionamento do teu Criador para a tua vida. Este é um assunto sério e que nós temos que refletir com seriedade, com a devida seriedade que ele tem. E eu quero te fazer uma pergunta dentro desse assunto. A que voz você tem dado ouvidos na sua vida? Porque só existe duas possibilidades, ou Deus ou o diabo. Qualquer outra coisa que não for Deus é o diabo em sua personificação direta ou ele, digamos assim, camuflado de outra personalidade. Então, como eu te falei, esse é um assunto de extrema seriedade e nós temos que tratá-lo com a devida seriedade. Então eu quero te chamar agora para que você venha comigo e vá lá para o livro de Deuteronômio, novamente, no seu capítulo de número 30, e nós vamos refletir sobre dois versículos, o versículo 19 e o versículo 20. No versículo 19, ele vem tratar exatamente daquele texto relacionado à escolha dos caminhos. Lembra que eu falei no vídeo a respeito da escolha do caminho? Que quando Deus criou o homem e o pôs na terra, ele colocou dois caminhos para que o homem pudesse escolher: o caminho da vida e o caminho da morte. Deuteronômio 30, 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, observe que o Senhor Deus está falando aqui justamente sobre a escolha do caminho que se deve trilhar na vida. E no versículo de número 20, ele diz assim, olha: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Veja o interessante do destaque: dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Veja que interessante, Deus ele está dizendo: eu sou a sua vida. E também ele está dizendo: se você me der ouvidos, você terá longura de dias, você viverá por muito mais tempo na terra que eu te dei. Deus está falando da vida aqui na terra, das promessas aqui na terra, que você vai viver feliz por muito mais tempo, se você der ouvidos à voz dele. Então a pergunta que eu tinha te feito é: a que voz tens dado ouvido na tua vida? É um tema extremamente importante. E aí, para finalizar esse primeiro vídeo acerca da obediência versus desobediência, né? O tema é o mesmo. Eu quero te levar a dois versículos extremamente importantes que o Senhor Jesus ele fala para mim e para você. Vai lá no livro de João, no capítulo de número 14, Evangelho segundo João, capítulo de número 14, no seu versículo de número 6. João 14, 6. O Senhor Jesus ele diz assim: primeiro deixa eu te explicar uma coisa. É que na verdade não existe essa questão de guerra entre Deus e o diabo. Essa questão de que o povo fala que se alguém falar que existe uma guerra entre Deus e o diabo, isso é fantasia, isso não é realidade. Deus ele é infinitamente superior. Deus, com um sopro da sua boca, ele destrói o diabo facilmente. O que existe, na verdade, é uma guerra entre a verdade e a mentira, porque também o diabo já está derrotado. Fala que quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele despojou o diabo e todos os principados e potestades das trevas. Despojou. Mais na frente nós vamos falar sobre isso, o que significa despojar. Se você pesquisar um pouco sobre o que significa despojar, você vai ver que o diabo ele não tem poder nenhum contra Jesus, contra Deus, ele está completamente derrotado. Mas o que é que acontece? O que acontece é uma guerra entre a verdade e a mentira. E no meio dessa guerra entre a verdade e a mentira está eu e você. Estamos eu e você. E aí é onde está a questão da obediência. Do dar ouvidos à voz de quem? A quem você dar ouvidos? Veja o que é que Jesus ele fala aqui no livro, no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim, olha: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, Jesus está sendo bem claro e está dizendo para mim e para você que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a pura verdade. Ele não só fala a verdade, Ele é a pura verdade. Ele é a própria verdade. E a vida. E ninguém vai ao Pai se não for orientado por Ele, dando ouvido à voz dEle. Agora volta um pouquinho no livro de João ainda, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 8, Evangelho segundo João, capítulo de número 8 e versículo de número 44. Jesus estava num contexto em que ele estava sendo abordado pelos fariseus, e os fariseus não compreendiam nem reconheciam a Jesus, né, na sua missão. Então Jesus ele explica por que é que eles não compreendiam. Eles dizem assim, olha, vocês tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Aí ele explica quem é o diabo, ele diz, olha, ele foi homicida desde o princípio. Olha lá, lembra de Caim e Abel? Pois bem, Jesus está dizendo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então entenda, no momento em que você desobedece, você está deixando de ouvir a voz do Pai, ouvir a voz do Senhor Jesus. Jesus e o Pai é um só. Ele falou isso em vários trechos da Bíblia. Eles comungam da mesma verdade, do mesmo sentimento, do mesmo espírito, do mesmo pensamento. Então, Pai, Filho e Espírito são um só. Jesus está dizendo, quando você deixa de dar ouvidos à nossa verdade, a nós que somos a verdade, Pai, Filho e Espírito Santo, você está dando ouvidos a outra voz estranha. E essa voz estranha é a voz do pai da mentira, do diabo. Então, para a gente iniciar essa questão da desobediência e ver quanto é grave esse assunto da desobediência, eu quero concluir esse vídeo aqui e quero te pedir para que você continue comigo, porque nós vamos continuar nesse tema tratando acerca da desobediência, ok? Então, continua conosco aqui no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificação, dá um like no nosso vídeo aí, deixa teu comentário, faz perguntas para que a gente possa puxar outros temas e compartilha essa mensagem para que você possa ajudar muitas pessoas a guiar o seu caminho à luz da verdade, que é Jesus Cristo, à luz da palavra de Deus, ok? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.